Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, muito bem. Então, ontem tivemos a introdução. A introdução, falamos a quem devemos ensinar a fé. A fé deve ser ensinada aos batizados, principalmente, porque a fé não é simplesmente um conteúdo intelectual, mas é algo sobrenatural. Então, para isso, é necessário que quem o receba tenha já a fé infundida por Deus, né? Porque temos a inteligência para conhecer as coisas, mas a fé, ela abre a inteligência a algo mais, a algo superior, a vida divina. Então é necessário que a gente não só tenha um conhecimento natural das coisas, mas a fé é um conhecimento sobrenatural. E também o padre Emmanuel André dizia que há 3 tipos de modo de ensinar, que se na maioria das escolas, infelizmente, opta por esses, né? Até mesmo na nossa catequese seria um problema, que seria o método da memória, é um método que rebaixa a alma, então, porque é um método que se assemelha ao método que se utiliza para os animais, né? Então o animal ele aprende algumas coisas de memória, né? Faz alguns movimentos e tudo. O segundo método é da inteligência. Nós ensinamos a criança, aquele que tem fé, a raciocinar, né? A demonstrar aquilo que sabe. Mas ainda não é o suficiente também, porque existem muitos sábios. Esse método é melhor do que o primeiro, mas não é ainda o perfeito. Por quê? Porque ele forma instruídos, pessoas inteligentes, mas não homens e mulheres de fé. E esse é um problema grave também. Então é necessário o terceiro método, ensinar a fé, ensinar concretamente a fé. Essa fé falada, essa fé vivida, essa fé experienciada, essa fé que os pais devem passar para os filhos. Não simplesmente com ensinamentos. Por exemplo, o que ele diz aqui no texto é o seguinte: não é que devemos deixar de lado a memória e a inteligência, não é isso. Mas valendo-se da memória, valendo-se da inteligência, dar a fé, ou seja, memorizar os mandamentos, depois começar a entender o que é a lei de Deus, a história da salvação, mas não ficar nisso, ir além, viver a fé. E a gente vê uma criança vivendo a fé quando a gente vê que os pais conseguem transmitir essa fé, a fé que eles já têm, que eles já vivem, que eles experimentam, que eles encarnam nas suas vidas, eles passam para a criança. E a criança se vai vendo os pais e ali ela vai também se nutrindo. Bom, sem mais, eu vou continuar aqui então. Um exemplo que eu dei ontem que é muito bom, que é o seguinte, né? As crianças muito pequenas, 1 ano, 2 anos, já sabem mexer em celular. 1 ano, 2 anos, às vezes aprende a cantar uma música. Né? Por quê? Porque no geral, o que ela vem? Os pais mexendo no celular, mexendo no tablet, mexendo no computador, mexendo na televisão, cantando e ouvindo certas músicas. Ou seja, por quê? Por que as crianças pegam tão facilmente? Porque os pais fazem isso. Talvez se a mão dos pais estivesse mais passando pelo terço, lendo a Sagrada Escritura, lendo a vida dos santos, até para as crianças, ouvindo músicas, né? Ouvindo orações dos seus pais, as crianças talvez aprenderiam desde 1 ano, 2 anos a rezar. Eu disse ontem, concretamente, eu já vi isso vivido por uma família. Então, é bom que se cultive isso, porque isso dá certo. As crianças aprendem a rezar. Com menos de 2 anos, já conseguem fazer algumas orações. Então, imbuir as crianças de fé. Bom, hoje o tema é a natureza da fé. Como eu disse, essas cartas são artigos que o padre Emmanuel André escreveu para um jornal e depois ele acabou formando um opúsculo. Ele escreveu no modo de carta. Me parece que ele escreveu só no modo, mas não foi concretamente a uma senhora. Então fica todas as senhoras, todas as mães de família. Então é um diálogo aqui, tem uma interlocutora. Então para a gente entender o modo que a gente vai estar lendo aqui a carta. Muito bem. A senhora leu com muita atenção certo post-scriptum do nosso catecismo e pede-me para escrever-lhe uma carta respondendo a uma pergunta: o que é, pois, a fé? O que é a fé? A pergunta é curta,
ele diz: mas a resposta será longa. Vou lhe escrever uma carta, 2 cartas, 3 cartas e talvez até mais algumas. No total aqui são 12 cartas. Sem mais demora, entro no assunto. Ele começa então a falar com a senhora. A senhora tem filhos amáveis e amados que Deus lhe deu. E é por causa deles que me pergunta: o que é a fé? Responderei precisamente por eles encontrarei um meio fácil de dizer o que é a fé. Por causa das crianças. Aqui ele está ensinando as mães a levar os seus filhos à verdadeira fé. Note bem, a senhora conhece seus filhos e sabe que eles são seus filhos, mas a posição deles em relação à senhora não é exatamente a mesma. Pois se é a verdade que eles a conhecem, é preciso acreditar que eles não têm outro remédio senão acreditar que a senhora é mãe deles. Digo que eles têm de acreditar porque nunca terão a prova de viso sobre este fato. Foi a senhora que lhes disse, e não é no que ouviram. Então, eles creram. Eles o receberam com uma confiança perfeita, quase se poderia dizer cega. Pois, se uma outra mulher tivesse cuidado deles, como a senhora cuidou, e lhes tivesse testemunhado alguma afeição, eles a chamariam uma mãe, levados por um impulso natural. O que ele está dizendo aqui? Por que as crianças acreditam que a mãe é mãe? Porque a mãe lhe disse, ela não fica duvidando disso. A mãe lhe disse que é sua mãe e pronto, e acabou. Né? Então, é sua mãe. E acreditam nisso quase que cegamente. Não ficam duvidando, não ficam pensando, considerando. Isso sem ter prova alguma. Ela não tem concretamente prova alguma. Simplesmente crê na mãe. Né? Então isso aqui já começa a pensar, não há por que a gente duvidar de tudo. Né? Primeiro ponto. Veja, por esse exemplo, como crer é natural ao homem. Nós facilmente cremos e precisamos crer mesmo. Pois ele tem a necessidade, o homem tem a necessidade de crer primeiramente em seu pai e em sua mãe. Nunca sobre esse ponto o homem pode chegar a uma demonstração. Ele deve crer. Isto faz parte da ordem natural e ele crê. É por isso que o homem chama seu pai de pai e sua mãe de mãe. Crer é algo natural ao ser humano. Nem todos os conhecimentos que nós temos, nós conseguimos demonstrar. Esses conhecimentos, ele vai dizer aqui, vêm de uma autoridade. E essa autoridade pode ser mesmo natural. Nosso pai, nossa mãe, né? Seguimos. Assim, os primeiros conhecimentos do homem são conhecimentos não demonstrados, mas aceitos com inteira segurança, confiado na palavra do pai e da mãe. A criança viverá muito tempo neste estado, em perfeita segurança, sob a autoridade de seus pais. Diz Santo Agostinho: é da ordem natural que a autoridade preceda a razão. E adiante, a autoridade exige a fé e prepara o homem para a razão. Quando, mais tarde, a razão da criança estiver formada, ela poderá se basear nela, na própria razão. Mas antes disso, é indispensável que o homem creia. A gente aqui não está falando de fé sobrenatural, mas o acreditar na autoridade humana, nos seus pais. É um bem que lhe é necessário, que Deus lhe preparou em sua paternal solicitude e que o homem recebe sem a menor dificuldade. O homem não fica questionando, né? Nenhuma criança fica questionando, será que minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai? Né? A não ser que tenha um motivo plausível, né, para isso. Ouçamos ainda Santo Agostinho. Uma coisa é acreditarmos confiados na autoridade de alguém, nosso pai, nossa mãe, outra na razão. Crer pela autoridade é muito vantajoso e não dá trabalho. Você creu na autoridade. Seu pai te falou, sua mãe te falou, é assim, pronto. A gente tem essa facilidade, essa autoridade natural. A gente não fica buscando a razão fundamental de tudo, né? Digamos, o mundo
tem muitos e muitos anos. E todo mundo, quase ninguém, aliás, ninguém consegue chegar à razão de todas as coisas. Isso é impossível. Isso seria fonte de angústia para o homem. A gente crê na autoridade, né, de muitas pessoas, de pessoas que são gabaritadas, de pessoas que têm autoridade sobre nós, seja natural ou sobrenatural, vamos chegar lá ainda. Vê-se assim como a criança está sob a tutela de seus pais. Ela crê naquilo que seus pais sabem, crê sem demonstração, sem que lhes apresente argumentos. Naquilo que seus pais têm a demonstração e evidência, são meus filhos. Santo Agostinho diz que é assim na ordem natural. E protegida por esta ordem natural, a criança se sente bem e efetivamente está bem, está protegida. Podemos, pois, dizer agora que, assim como a criança está sob a tutela de seus pais na terra, o cristão está sob a tutela de seu Pai que está no céu, crendo na palavra de Deus, como ele crê na palavra de seu Pai, e tendo fé em Deus, como tem fé no seu Pai. E a senhora poderá, então, compreender sem dificuldade o que é a fé. Assim como as crianças creem na palavra de seu Pai, os filhos de Deus devem crer também nas palavras dele, com confiança, inteiramente, sem duvidar. Bom, muito bem. Chego ao fim que me propus. A senhora fala a seu filho, ele a ouve, ele crê. É a fé humana, correspondendo à autoridade humana natural, que Deus lhe deu sobre seu filho. Sobre seu filho. E aqui é um ponto, faço uma pausa para dizer uma coisa, é uma coisa muito importante que nós possamos aqui revigorar na nossa sociedade. A autoridade, esse peso da autoridade, né? Os pais são nossas autoridades, pessoas mais velhas de alguma maneira têm autoridade sobre nós, os nossos governantes têm autoridade sobre nós, os padres, a hierarquia da igreja, os bispos, o Papa, estamos sob autoridade e sobre todos eles devemos ter sempre respeito. A autoridade natural porque Deus nos deu, a autoridade sobrenatural porque também Deus nos deu, né? Cada uma no seu próprio nível, na sua própria fundamentação, naquilo que Deus quis, né? Então é necessário que busquemos ter essa visão de autoridade, é um pouco que as crianças se perderam. E aqui vale lembrar, por que a gente chama os pais de Senhor, Senhora? Mãe, a Senhora, pai, o Senhor, o Padre, o Senhor, né? Porque isso também ajuda a criança e ajuda também nós a lembrar que estamos diante de uma autoridade, alguém a qual devemos ter reverência. Não é aqui um servilismo, mas sim uma reverência, porque foi Deus que me deu. Tanto meu pai, quanto minha mãe, quanto o sacerdote, o bispo, alguém que esteja acima de mim, né? Um juiz que seja, um policial também que seja, uma autoridade civil, o Senhor, tratar com reverência, né? Devemos ter essa deferência por todos, né? Esse respeito por todos. Uma criança vê uma pessoa mais velha, o Senhor, a Senhora, deve saber lidar. E isso devemos estimular em nossas famílias. Bom, continuando. E como o pai na terra tem autoridade para ensinar a seu filho e pode exigir dele a docilidade, quer dizer, a fé, Deus, o Pai dos seres espirituais, como diz São Paulo, tem também autoridade para falar às almas e para exigir delas a fé. Exige delas a fé. O pai sabe uma porção de coisas que o filho não sabe e que o filho deve crer. Faz assim porque é melhor. Deus sabe também muitas coisas que o homem não sabe, infinitamente. Se nosso Pai sabe, Deus sabe muito mais. E que deve crer porque Deus disse, simplesmente. Quando deu ao homem a honra de lhe falar, Deus se dignou falar a nós. É uma honra, Ele falou. Pronto. O que nós devemos fazer? Crer na sua palavra. Vejamos aqui uma coisa bem do dia a dia, nem sempre com nossos pais. Digamos que a gente pede uma informação na rua. Olha, qual é o caminho para chegar a tal lugar? A pessoa fala assim, olha, siga pelo caminho da direita. Mas você vai falar assim, mas por quê? A pessoa, não, porque é o caminho melhor. Não, mas por que ele é melhor? Você quer o quê? Que a pessoa fale, olha, nesse caminho aqui tem 10 buracos, no outro ali tem 20. Aqui não tem quebra-mola, lá tem.
Bom, aqui, enfim, tem outros problemas aqui de trânsito, enfim, tem mais gente que atrapalha, tem mais trânsito, tem mais pessoas, então vai pela direita. Então, a gente não fica perguntando todos os aspectos. A gente crê na palavra que a pessoa disse. É melhor, vai por aqui, né? E a gente segue aquele caminho. A gente facilmente tem essa fé, é uma fé humana. E essa fé deve ser transportada a nível sobrenatural. Se eu creio, uma pessoa que me dá uma informação, se eu creio sumamente no meu pai e na minha mãe, porque são autoridades naturais que Deus me deu, muito mais eu devo crer na autoridade de Deus, que me deu a fé, e se dignou a falar comigo, e devemos pôr ouvido ao que Ele nos fala. Vamos lá, já finalizando já por hoje, essa última carta. Veja a semelhança. Ela é perfeita, e no entanto é preciso notar uma diferença considerável que a senhora verá sem dificuldade. Atenção. A senhora fala a seu filho, e ele acredita no que a senhora diz, e é natural que ele acredite. A criança encontra em sua própria natureza tudo o que é preciso para crer. Sua própria natureza já tende a acreditar. A fé que sua palavra exige dele não o eleva acima de sua natureza. Mas quando Deus, o Pai dos seres espirituais, fala à sua criatura como seu desígnio e elevá-la acima de si mesma e de fazê-la participar não mais de uma simples verdade natural, e sim de uma verdade de natureza divina, ou seja, não a nossa natureza, mas participar da natureza dele, portanto superior à nossa natureza. Em outros termos, sobrenatural, o homem não encontra mais em sua natureza capacidade suficiente para crer, para receber um ensinamento que o excede e que vença a distância de Deus entre o homem. Então, por isso que a gente falava lá primeiro, é necessário batismo. Abrir-se ao batismo, para que assim, aberto ao batismo, nós tenhamos fé. E a fé verdadeira deve ser alimentada pela palavra de fé. Então essa distância só é rompida não simplesmente com a capacidade humana, mas sim com a iluminação de Deus, através da fé infundida no batismo. Então, se Deus quer que acreditem em sua palavra, é absolutamente necessário que eleve até Ele mesmo, quer dizer, sobrenaturalmente, a faculdade natural que o homem tem de crer. Nós já temos uma faculdade natural de crer, mas é necessário que elevemos essa faculdade a um nível sobrenatural. Recebemos essa capacidade pelo batismo. Pelo batismo. E assim nós crescemos e vamos subindo não só o conhecimento humano, mas uma fé humana, naquilo que eu acredito, na minha capacidade racional, mas sim naquilo que Deus me revela, naquilo que Ele me diz. E quando Deus concede este benefício ao homem, dizemos que Ele lhe deu a graça da fé. Porque o homem creu. A senhora compreende agora porque está dito no princípio do catecismo que a fé é um dom de Deus. A fé é dada por Deus. É um dom, que nos é infundido no dia do batismo e somos chamados a elevar esse dom que nos deu. No fim, ele diz, eu creio. E também que possamos nós dizer, eu creio, nós cremos na fé da igreja e que assim nós possamos continuar aqui a viver a fé que Deus nos propõe. Bom, amanhã a gente fala da segunda carta. O tema é como se adquire a fé. Como chegamos até a verdadeira fé. Então despeço-me com a bênção, que Deus os abençoe e faça crescer sempre na fé que recebemos do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.